Olá, eu sou Renata e a ideia vegana de hoje é pão de queijo. Nós vamos fazer esse pão de queijo usando uma base muito fácil de encontrar, que são os tubérculos. Sim, batatas. Nós vamos ver como fazemos pão de queijo com batata doce, com batata salsa, com batata baroa, a batata que você quiser. Então, vamos lá? E para fazer esse pão de queijo super delicioso, nós vamos precisar para nossa base tubérculos amassados. O que são tubérculos amassados? São batatas, né? Então a gente pode usar vários tipos de batata. Eu tenho aqui batata doce amassada, tenho também batata salsa amassada, mas dá para fazer com batata inglesa, dá para fazer com inhame ou cará, dá para fazer com mandioca. A gente vai precisar então de 2,5 xícaras de um tubérculo bem amassadinho. Nessa receita aqui, eu vou misturar. Eu vou colocar 1 xícara de batata doce e 1,5 xícara de batatinha salsa. Mas poderia fazer só com a batata doce ou só com a batata salsa. É porque eu gosto mesmo de brincar com os sabores. Mas para fazer, você vai precisar de 2,5 xícaras de um tubérculo cozido e amassadinho. Então pode ser batata inglesa, batata salsa, batata doce, a batata doce branca, a roxa, a cor que você quiser, ou mandioca ou inhame. Essa vai ser a base do nosso pão de queijo. Então eu vou colocar 1,5 xícara de batata salsa e depois 1 xícara de batata doce. Ó, faz 1 xícara bem recheada. Então, 1,5 xícara de batata salsa. Essa batata salsa tem lugares que ela é chamada de mandioquinha, ou batata salsa, mandioquinha ou cenoura amarela. 1,5 xícara dela e depois eu vou colocar 1 xícara de batata doce. Lembrando, você pode fazer com a mesma batata, não precisa misturar. É que aqui eu quero dar uma inovada. E agora, 1 xícara de batata doce. Você já fez pão de queijo usando essas batatas? Me conta aqui nos comentários, qual batata que você mais gosta de usar? Eu gosto de misturar. Eu gosto muito do sabor da batata doce, mas tem gente que não gosta de fazer o pão de queijo com a batata doce porque ele fica um pouco mais adocicado. Se você quer um sabor mais próximo do pão de queijo, usa só a mandioquinha ou a batata inglesa. A gente vai misturar as batatas agora. Uma dica muito importante quando você for cozinhar suas batatas para fazer o pão de queijo, não cozinhar com muita água ou, após cozinhar, já retirá-las da água. Por quê? Porque quanto mais água tiver dentro da batata, mais a gente vai precisar estabilizar ela usando polvilhos. Então, garanta que quando você cozinhar, você retire ela logo da água ou você cozinhe no vapor. Assim, você vai garantir que você não precisa colocar muito mais polvilhos além daquilo que a gente vai colocar na receita. Agora eu vou misturar aqui o sal, eu vou colocar 1 colher de sopa de sal. Vou colocar também 4 colheres de levedura nutricional. Essa levedura nutricional tem receita lá no nosso Instagram, como fazer ela caseira. Ou você pode usar a levedura que você compra em casas de produtos naturais. E nós vamos misturar também 1/4 de xícara de óleo para dar aquela sustentação no nosso pão de queijo. Agora é só misturar. Aqui o que a gente está fazendo? A gente está saborizando o nosso pão de queijo, porque depois a gente vai fazer o quê? Nós vamos colocar as nossas farinhas, vamos dizer assim, para propriamente criar a nossa massa. Depois que você misturar tudo, olha bem, o meu aqui eu fiz tudo amassadinho no garfo. Então ele vai ficar ainda com os pedacinhos das batatas. Se você não quiser que fique com pedacinho nenhum, uma opção é bater isso aqui num processador de alimentos. Aí ele vai ficar bem lisinho. É que eu gosto, lá no meio do meu pão de queijo, sentir um pedacinho das batatinhas. Mas se você não quiser, você bate essa massa no processador de alimentos. Ela vai ficar bem lisinha, sem nenhum pedacinho. Ó, dá uma olhadinha como no meu tem pedacinhos, porque eu amassei com o garfo e eu gosto dos pedacinhos. Nessa mistura, nós vamos acrescentar
meia xícara de farinha de grão de bico. Aqui você pode colocar ou farinha de grão de bico, ou farinha de quinoa, ou farinha de amaranto, ou a proteína de soja, aquela de tomar como fosse um shake, aquela sem sabor. Para que a gente coloca isso? Para a gente abaixar um pouquinho o índice glicêmico do nosso pão de queijo, já que ele é feito com muitas batatas. Então eu vou colocar meia xícara de farinha de grão de bico. E nós vamos usar 2 tipos de polvilho para fazer o nosso pão de queijo. Já vou explicar a função de cada um. Nós vamos usar o polvilho doce e o polvilho azedo. O polvilho doce serve para dar sustentação na nossa massa, serve para deixar ela aquela massinha mais compacta. E o polvilho azedo serve para dar aquela expansão do pão de queijo, faz ele crescer. E nós vamos usar 1 xícara de cada um deles. Aqui é bom colocar meia xícara, amassar e ir colocando aos poucos. Por que eu digo isso? Porque, como eu falei antes para vocês, depende da quantidade de água que foi no cozimento das batatas. Então nós vamos colocar meia xícara de polvilho doce, meia xícara de polvilho azedo e nós vamos amassar. A consistência da nossa massa tem que ser uma massinha, como se fosse uma massinha de modelar, que solta na nossa mão. Então a gente vai colocando depois aos poucos. Pode ser que precise de mais um pouquinho de polvilho, pode ser que precise de menos polvilho. Sempre a gente vai colocar a mesma proporção. Por exemplo, se a gente colocar 1 xícara de polvilho doce e 1 xícara de polvilho azedo e ainda não estiver na consistência de massinha de modelar, nós vamos colocar mais 1 colher de polvilho doce, mais 1 colher de polvilho azedo, sempre na mesma proporção até dar o ponto da massa. Então aqui eu vou colocar meia xícara de cada um, nós vamos amassar, ver que ponto que vai ficar a massa para depois a gente colocar mais. Então, meia xícara de polvilho azedo. E agora nós vamos misturar essas farinhas para ver qual a textura que vai ficar a massa, para ver se precisa de mais farinha ou não. Ó, eu coloquei meia xícara e a massa ficou grudenta, então nós vamos colocar agora mais meia xícara de cada um e nós vamos amassar até formar uma massinha de modelar. Então mais meia xícara de polvilho azedo, e meia xícara de polvilho doce. Lembrando, sempre vai colocando na mesma proporção. Um faz a massinha, o outro faz a expansão. E agora, gente, é mão na massa, tá? Vai percebendo que a massa vai desgrudando da mão. Vocês vão ver que ela fica numa consistência de massinha de modelar. Olha como a massinha ficou, gente. Parece uma massinha de modelar, não gruda na mão. Agora nós vamos fazer bolinhas e nós vamos levar para assar, tanto no forno quanto no air fry. Eu quero mostrar para vocês como fica a diferença e que dá sim para fazer tanto no forno quanto no air fry. Na air fry é mais rápido, em 20 minutos fica pronto o nosso pão de queijo. No forno vai cerca de 40 minutos. Então eu vou fazer as bolinhas aqui e já que eu vou mostrar. Ah, uma dica que eu dou. Eu asso no air fry, eu comprei uma forminha de bolo de silicone e eu cortei ela. Ao invés de colocar direto na cestinha da air fry, eu coloco aqui, só para ela não grudar. Então eu vou fazer as bolinhas. Na forma para levar no forno, é bom untar com um pouquinho de óleo. Enrolei para colocar na air fry, enrolei para colocar no forno. E olha, sobrou mais essa massa. O que a gente faz com essa massa? Faz bolinhas e congela. Mas é importante fazer as bolinhas antes de congelar. Essa massa pode ficar congelada até 3 meses, tá? E como é que eu faço depois para assar? Vai pegar a bolinha congelada, vai colocar na air fry ou no forno quente. E deixa lá que ela vai descongelar e vai assar. Não precisa descongelar antes. Você vai pegar ela congelada e já vai levar para assar. Olha que dica legal pro dia a dia. Então, a massinha que sobrar, faz as bolinhas e coloca no freezer. Agora eu vou levar essas duas para assar. 20 minutos na air fry, 40 minutos no forno e já já eu mostro para vocês como que ficou essa delícia. Nosso pão de queijo na air fry já ficou pronto. Então 20 minutos eu vou mostrar como ele fica bem douradinho. Dá uma olhadinha.
Olha. E olha como ele fica bem expandido. Se você gosta dele mais clarinho, deixa um pouquinho menos tempo. O nosso do forno ainda vai mais alguns minutinhos, mas olha como ele fica diferente. Vou abrir aqui um pouquinho, ainda faltam uns 10 minutos para assar. Olha lá, ele vai se expandir, mas ele não expande tanto quanto no airfry. Aquele restinho da massa, como eu falei, eu enrolei as bolinhas e eu vou levar no freezer para congelar. E depois é só eu colocar na airfry e assar, ou no forno e assar. Não precisa descongelar antes de assar. Dica boa, né? Super prático, é bom fazer uma receita. Às vezes eu faço até de 2 receitas quando eu vou receber, eu sei que eu vou receber visita, que aí fica prático para o café da manhã. Melhor parte da aula. Vocês viram que nós fizemos de 2 formas, na airfry e no forno. Aí, se vocês querem ele mais moreninho, deixa 20 minutos na airfry. Se quer mais clarinho, um pouquinho menos. No forno, ele dá até uma casquinha assim no fundo, ó. Mas também fica, olha que delícia, da mesma forma, aeradinho. E agora, melhor hora da aula é o quê? Saborear os nossos pães de queijo. E nós vamos saboreá-los, sabe como? Comendo com requeijão. Esse requeijão tem receita aqui no canal. Esse leite cremoso tem receita aqui no canal. Corre lá e dá uma olhadinha. Então, ó. Muito gostoso. Muito delicioso. Façam e me contem.